Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no Enem 360. Meu nome é Tatiana Nunes, sou professora de redação e hoje a gente vai trabalhar com mais um tema inédito do Enem. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que curtam o nosso canal, compartilhem os vídeos, deixem recados, comentem o material que vocês assistirem, para que a gente possa estar cada vez melhorando mais e mais e atendendo às demandas de vocês. Uma outra coisa importante que eu gostaria de pedir é para que vocês ativassem o sininho para que vocês possam receber os conteúdos diários do canal, que são extremamente importantes, interessantes e o melhor de tudo, são gratuitos. Então, dito isso, bora começar então a nossa aula de hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre a questão da necessidade da educação financeira no currículo escolar. Então, gente, o nosso tema de hoje vai abordar uma questão bastante interessante, uma questão importante na nossa sociedade, que é a questão da educação financeira. Bom, quando a gente fala em educação financeira, antes da gente começar a falar em educação financeira, vamos falar sobre a questão da frase tema, a necessidade da educação financeira no currículo escolar do Brasil, né? É sempre bom a gente lembrar que nós estamos falando da situação de Brasil. E aí eu queria chamar a atenção de vocês sobre esse sintagma, né? Educação financeira. Qual a importância da educação financeira no Brasil? Um monte, né? A educação financeira ela traz algumas questões muito importantes que devem ser discutidas, não só na sala de aula, mas nas famílias de um modo geral. De acordo com, a gente vai ver aqui no estudo desse tema, a gente vai ver várias entradas, várias observações em relação à educação financeira já na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. E isso é uma mudança, uma proposta de mudança muito importante, porque é realmente fundamental que haja essa inserção no currículo escolar de uma disciplina como educação financeira para que crianças e jovens sejam, né, desde cedo orientados a como lidar com o dinheiro, né, as melhores formas de se lidar com o dinheiro, que é uma dificuldade muito grande no nosso país, né? Eu estava estudando o tema e verifiquei realmente alguns depoimentos recorrentes de pessoas que se colocam com muita dificuldade de lidar com dinheiro. Então, primeiramente, eu trouxe para vocês alguns pontos relacionados ao papel da escola, né? Qual é o papel da escola na questão da educação financeira? Então, vamos lá. A educação financeira não é um conjunto de ferramentas de cálculo. É uma leitura da realidade, do planejamento de vida, da prevenção e da realização individual e coletiva. Assim, faz todo sentido ser trabalhado desde os anos iniciais da vida escolar. Afinal, este é nesse espaço onde damos os primeiros passos para a construção do nosso projeto de vida. Então, esse conceito de educação financeira está muito relacionado ao aspecto de projeto de vida, que também é algo latente na BNCC. Item, citação número 2, né? A escola é um ambiente onde estudantes aprendem não somente os conhecimentos cognitivos, que estão ligados ao que a gente ao estudo, né? Mas também o que lhes proporciona a capacidade de administrar sua vida em sociedade, onde possam aprender a fazer escolhas e a sonhar. E a gente só pode fazer escolhas e sonhar se a gente estiver apto para a vida, apto para lidar com as nossas questões e principalmente se nós tivermos um projeto de vida que inclui, ou melhor, que vai ser pautado muito na questão da educação financeira. Bom, a importância da educação financeira nas escolas brasileiras, né? Bom, mais de 40% da população adulta tem contas atrasadas. Entretanto, sabe-se o quanto é importante se ensinar a planejar o futuro. Mais uma vez, a questão do projeto de vida, perspectiva de futuro, organização, uma palavra-chave na construção desse tema. Esse é apenas um dos valores gerais de se aplicar à educação financeira desde os anos iniciais da vida escolar.
Quanto mais cedo os cidadãos reconhecerem a lógica por trás das finanças pessoais e puderem interpretá-las, melhor será o preparo para quando se tornarem adultos economicamente ativos. Então, a ideia é de que se a gente tem uma base na escola que nos ensina, que nos orienta como cidadãos, que cresceremos e teremos contas a pagar, compromissos, se a gente desde cedo se habitua e tem essa organização, tudo vai ficar muito mais fácil, ainda que teoricamente, na vida adulta. Para que, né? Dentre outras coisas, para a construção dos projetos de vida de cada um. Bom, além de ensinar aos estudantes a como pesar seus gastos a curto e médio prazo, existem reflexos quase que imediatos. Ensinamentos sobre assuntos cotidianos são normalmente levados para casa pelos alunos. Assim, os jovens também se tornarão um canal para conscientizar os responsáveis. Isso é muito interessante, porque a escola, ela no seu papel, né, ela exercendo o seu papel, ela não só atinge o aluno, né, atinge o público que está ali no dia a dia, né, o aluno, independentemente da idade que ele tenha, mas ela também, de uma certa forma, ela contribui para a formação também daqueles responsáveis. Por quê? Porque são pais responsáveis que acompanham, fatalmente eles vão, de alguma forma, ter contato com aqueles conteúdos e, de uma forma maior ou menor, serem influenciados por eles. Então, às vezes, a criança, o jovem, ele passa a ser o canal de conscientização dessa família que não teve a oportunidade de se organizar financeiramente falando, e ele passa, como jovem, como criança, mesmo nessa condição, ele passa a ser esse canal de conscientização para que as finanças dessa família sejam melhor organizadas, sejam mais estruturadas. E isso é uma coisa muito interessante, porque é uma forma da escola ver um desdobramento do papel dela nas próprias famílias cujos filhos estão matriculados nas escolas. Outro ponto importante, trata-se dessa forma de um compromisso socioeconômico, o qual contribui para o crescimento de todo o país. Não só o crescimento, né, gente? O crescimento e o desenvolvimento, porque quando a gente está falando em educação financeira, em consciência de gastos, de ganhos, de organização, a gente está falando de um povo mais consciente, um povo mais preocupado, mais responsável com os seus limites. E isso tudo é muito positivo, porque isso melhora a situação, a sociedade de um modo geral e, obviamente, vai trazer não só o crescimento do país, em termos econômicos, sociais, que seja, mas também um desenvolvimento, porque também não vale só o crescimento sem o desenvolvimento. É importante que a gente cresça se desenvolvendo, né? Bom, desculpa. Em relação à BNCC, eu queria trazer para vocês um pouquinho de que maneira a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela traz para a gente a matemática financeira, a educação financeira na leitura da área da matemática, né? A Base Nacional Comum Curricular inclui a educação financeira entre os temas transversais que deverão constar nos currículos de todo o Brasil. Isso é um grande avanço para a gente, é uma grande mudança e importante e necessária para o nosso país, porque agora a gente vai ter na base comum, né, na base comum curricular nacional, né, base nacional comum curricular, a gente vai ter essa disciplina constando de forma transversal, ou seja, ela vai perpassar todas as áreas do conhecimento. De alguma forma, ela vai estar tangenciando, na verdade, não necessariamente tangenciando, mas ela vai estar atravessando as áreas do conhecimento de modo a contribuir um pouco com cada uma delas, principalmente na área da matemática. Mas não necessariamente com viés do cálculo, da conta, de saber juros, percentagem, não é isso. O foco aqui é muito além disso, é muito além do cognitivo. O foco aqui é socioeconômico e consciência de
de custos, né, e gastos. Bom, embora considere a educação financeira um tema interdisciplinar, apenas a base de matemática o incorpora explicitamente. Ele aparece sugerido como contexto para o desenvolvimento de conteúdo em 4 habilidades, uma no 5º ano, 6º ano, 7º e uma no 9º, todas a conteúdos típicos de matemática financeira, tá? Como percentagem, porcentagem e cálculo de juros. Porém, a gente sabe que na prática a ideia que permeia não é que isso fique só na área da matemática. A ideia é que ela passe pelas outras áreas como tema transversal. É o que está preconizado na própria BNCC, né? E o que significa educação financeira? Qual é o significado desse termo? Educação financeira está ligada à formação de comportamentos do indivíduo em relação às finanças. Ou seja, quando a gente educa uma criança financeiramente falando, a gente vai fazer com que essa criança tenha determinada consciência do que pode, do que não pode, consciência de organização, consciência de projeto de vida, elaboração de projetos de vida desde a idade mais tenra, porque isso é muito importante, isso é muito necessário. Como eu disse a vocês, eu estava lendo uma pesquisa e várias pessoas, vários brasileiros disseram que não lidam bem com o dinheiro. Então, essa questão da educação financeira, de repente não, eu imagino que seja uma necessidade do Brasil. Então, eu acho que a BNCC, ela está indo por um ótimo caminho nesse sentido, porque ela vai acabar auxiliando uma parte bastante considerável da população que tem dificuldade de lidar com dinheiro. Eu destaquei um trechinho em relação a essa questão da educação financeira. As fontes estão todas nos slides, vocês podem verificar se vocês quiserem ver mais alguma coisa. A contribuição mais importante da educação financeira é ajudar o aluno desde cedo a desenvolver a capacidade de planejar sua vida, sua família e tomar boas decisões financeiras, explica Cláudia Forte, superintendente da AF Brasil, entidade mantida por diversas organizações ligadas ao mercado financeiro, como a Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN, e que produz materiais e realiza projetos em escolas públicas do país. Porque a ideia da BNCC, gente, é, obviamente, a inserção da educação financeira no setor público e particular. Então, isso é uma necessidade geral. A gente está falando da base. A base é para a educação. Não é somente para o segmento público ou privado, não. É para a educação como um todo. Bom, como eu falei para vocês, todos os nossos slides estão com referências de onde foram tirados os dados, para caso vocês tenham interesse em aprender um pouquinho mais, em ver outras informações, o que eu acho muito válido, porque isso vai fazer com que vocês construam um repertório autoral e criativo. E isso faz, na verdade, a total diferença. Bom, eu trouxe para vocês aqui um quadrinho da Turma da Mônica. Vocês veem que é um olhar já para o infantil. O público da Turma da Mônica, claro que há adultos que até hoje gostam muito, mas em regra é um público infantil, infanto-juvenil. E vocês vejam que é um assunto que está sendo tratado já para crianças e adolescentes, para que eles já desde então reflitam sobre o assunto. Às vezes não se fala no termo, mas se fala no processo. E isso já é uma forma de contato com essa realidade. Então, aqui a gente vai ver alguns pontos importantes quando a gente fizer a leitura agora do quadrinho. O papel da família, o ato de poupar, a situação problema e a solução, que é outra questão abordada na BNCC, essa questão da situação problema, a consciência infantil e a realização. A realização de quê? Do sonho, do projeto, né? Se a gente pegar o gênero aqui, né, os quadrinhos, a gente tem no primeiro quadrinho o Cascão falando para os pais, né? Paizão, precisamos ter uma conversa de pai para filho e vice-versa.
Lembra que você prometeu comprar uma bola para mim? Pronto, aí é a pergunta clássica da criança que quer alguma coisa. E aí o pai, já no segundo quadrinho, com uma afeição, né? A gente percebe pelos recursos imagéticos e o não verbal aí gritando de uma forma bastante explícita, né? O pai fala: pois é, filho, só que esse mês não vai dar. O pai constrangido, visivelmente constrangido, a mãe também. Tivemos muitas contas e aí o Cascão interrompe e diz: tudo bem, eu tenho uma solução. Os pais, né, já mudam o semblante, já ficam espantados com, né, tipo, o que vai acontecer, o que ele vai fazer. E aí ele vem lá com o robozinho. Estão vendo o robozinho que construí com sucata? Que também já é uma coisa interessante, porque você tem aí uma educação de sustentabilidade, é uma referência bem interessante, é uma inferência, melhor dizendo. E aí a mãe, né, muito... Que lindo, muito comedida. A gente percebe isso pelos símbolos cinéticos da própria propaganda, né? Desculpa, dos próprios quadrinhos. E aí ele fala, é que guardo uma parte da minha semanada. Na verdade, ele é meu cofre disfarçado. E aí os pais se olham, né, se entreolham e ficam assim, né, com uma feição de surpresa, uma surpresa positiva, né? Aquela situação de pai e mãe, ai, nossa, que dever cumprido, né? Que bom que ele aprendeu isso, né? Aquela sensação que se tem quando se é pai e mãe. E aí, o último quadrinho, a gente tem a cena da família, né? O Cascão com a bola que ele queria, né? Que ele fez referência lá no primeiro quadrinho. E o pai do Cascão fala: filhão, você é demais. Poupou o seu dinheiro, comprou a sua bola e ainda está com crédito comigo. Quer dizer, um duplo sentido aí, né? Da própria palavra crédito, porque a ideia do crédito com o pai é no sentido do pai ter ficado extremamente satisfeito com a postura do filho. E aí, por isso que eu listei, né? Pra gente, quando a gente faz essa análise desse quadrinho, o que a gente traz à tona, né? A gente traz à tona o papel da família, o ato de poupar, a situação, problema e a solução, a consciência infantil e a realização. A realização do projeto de vida, a realização do sonho. No caso da criança, a realização da vontade de comprar a bola que ele tanto queria. Então, pessoal, é nesse sentido que eu gostaria que vocês pensassem esse tema da educação financeira, da necessidade de realmente se ter no currículo escolar brasileiro a educação financeira como disciplina, seja ela transversal ou especificamente da matemática. A gente já sabe que a BNCC preconiza aqui, está na matemática, mas perpassa as outras áreas do conhecimento. Isso é muito bom, isso é muito positivo. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo da melhor forma possível. E, mais uma vez, não esqueçam de ativar o sininho, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e ativem o sininho para vocês receberem os conteúdos diários do canal do Enem 360 e nós nos vemos na semana que vem.